porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, e ninguém o despreze. Muito obrigado, Débora. Chega de regras. Você já ouviu essa frase? Já pensou nisso? Já quis dizer isso para alguém? Chega de regras. Regras mais regras. As pessoas estão cansadas de regras. Onde elas vão, tem regras. Ah, eu não quero ir para a igreja porque é muita regra. Chega de regras, de religião, regras de tudo. As pessoas querem ordem. Ordem é diferente de regras. Não necessariamente, né? As regras ajudam em determinados lugares a manter a ordem. Mas a ordem na casa de Deus não necessariamente é sinônimo de regras. Semana passada nós falamos sobre instruções objetivas e claras que Deus tem para nós. Que dependendo da forma como você olha para essas instruções, elas podem parecer um monte de regras. Não faça isso, faça aquilo. Não faça isso, faça aquilo. Mas Deus não quer te impor regras. Deus é um Deus coerente. O que Ele exige de nós não é nada além daquilo que nós queremos nas nossas relações com o próximo também. Não é muito diferente. Deus exige a verdade, você não gosta de viver com pessoas que mentem. Deus exige o respeito, você não gosta de conviver com pessoas desrespeitosas. Deus é um Deus coerente. Uma vez, eu estava visitando uma família, alguns anos atrás, e eles me perguntaram, nós nem tínhamos começado ainda os cultos públicos, se na nossa igreja tinha doutrina. A igreja de vocês tem doutrina? Eu estava com a Bíblia na mão, eu falei, tem muitas doutrinas, está aqui? Mas eu entendi o que ela estava perguntando. Ela queria saber quais eram as regras da nossa igreja. Quais são as doutrinas de vocês? Como assim? Cada igreja vai ter uma doutrina? A doutrina vem da palavra de Deus, não da instituição. Mas eu entendi o que ela estava falando, só aproveitei para dar essa cutucada. Ela queria saber quais são as regras de vocês. Porque ela queria saber se ela ia concordar, se é legal ou não. Essas regras eu concordo, alguns acham que aí eu posso ir. Ela queria saber se as pessoas procuram lugares onde elas se sentem mais confortáveis, onde as regras não são tão ruins para elas. Ela já tinha frequentado outras igrejas cheias de regras e talvez estivesse procurando uma que ela gostasse de regras que estivessem de acordo com a mentalidade dela. As crianças precisam de regras, de ordens claras. Crianças que não são regradas crescem como indisciplinadas. E depois, o adolescente, adulto, tem muito pai perdendo cabelo cedo porque não é duro e firme quando precisa no início. Esse é o momento de você formar isso. E crianças precisam de regras. A Lívia precisa de regras para entender que não pode colocar o dedo na tomada. Eu faço isso para ela. E eu tento me expressar de maneira assustadora, né, para ela falar, não coloca o dedo aqui, assustando ela assim, para ela ver que é uma coisa meio séria. Se você colocar o dedo aqui, assusta ela assim, faz uma coisa doida, porque daí ela acha estranho aquilo. O que é isso? Né? Não, aqui não. É assim que a gente fala com crianças, né? A gente coloca não. Eu não vou explicar para ela, olha, há uma diferença de potencial entre essa tensão que tem ali, entre o seu corpo. O corpo humano é um excelente condutor de carga elétrica. Se você colocar o dedo ali, ele vai passar numa velocidade que pode causar danos até letais em você, minha filha querida, de 1 ano e meio. É melhor não gritar assim, não! Hoje eu estou bem doido, é o último culto do ano. Mas nós não somos crianças, irmãos. Você não é criança. Você entende as coisas. E você quer saber o porquê das coisas. Por que existem regras? Por que eu tenho que fazer isso? Nessa igreja tem que. Já, né? Como é que tem que, né? A gente ouve uma instrução, um princípio, uma norma, o senhor então eu tenho que fazer isso. Já faz um bico nem uma criança. Eu tenho que.
vive no eu tenho que. Eu tenho que. Nós não somos crianças e a Bíblia não te joga regras. E eu não vou fazer isso com você. A palavra de Deus carrega a lei de Deus, isso sim. Mas ela ensina a viver esses princípios. Ela não te impõe as regras, ela te ensina a viver os princípios da palavra, que conduzem nossa vida e orientam as nossas escolhas. A vida com Cristo não é uma vida de regras. Não beba, não falte de culto, não case com fulano, não ande com essa pessoa, isso pode, isso não pode. Tem um pastor amigo meu lá do Rio de Janeiro que escreveu um livro, Pode ou Não Pode. Aí ele vai falar sobre esse princípio das regras que a gente coloca. Talvez até fosse mais fácil, né? Tem gente que quer se converter e quer assim, pastor, eu posso fazer isso? Eu posso? E gostaria de uma lista de regras, porque daí se eu tentar obedecer as regras, eu vou saber quando eu erro. Tá, então eu tenho que fazer A, B, C e D. Beleza, faço A, B, C e D e minha vida está, ó, belezinha. Deus não te dá uma lista de regras, Ele te ensina princípios. Ele quer que você use a cabeça, que você pense, que você adore com o coração, com a sua mente, fazendo escolhas que agradam a Ele. Não é só regras. Regras não mudam vidas. E o meu desejo, a minha oração diária, o meu labor diário é para que você conheça Cristo Jesus, o poder da ressurreição, e que na iluminação do Espírito Santo você compreenda a palavra de Deus, aplicando ela na sua vida, de maneira que você seja feliz, prazeroso de andar com Jesus, andando em alegria e satisfação, porque essa é a vontade de Deus para nós. E é por isso que o apóstolo Paulo, agora nesses versículos, vai trazer uma fundamentação teológica para o estilo de vida que ele estava apresentando até então. Aquelas aparentes regras que ele demonstrou. Ele abordou, nos primeiros versículos, todos os tipos de pessoas. No versículo 2 ao 10, ele esclareceu o que fazer. Agora, do 11 ao 14, ele vai apresentar os motivos. Por que fazer isso? Os motivos dessas e outras orientações. Por que é possível viver desse jeito? Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus interviu na história e venceu e compartilha conosco a sua vitória. Por isso é possível viver a vida que agrada a Ele, vida coerente. Viver como eu estou lhe orientando na palavra de Deus é possível. Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça, uma vez que o ser humano não é capaz de salvar a si mesmo, a graça de Deus traz salvação e esperança para a humanidade, não por mérito próprio, não é por quem se esforçou mais, não é por quem foi mais no culto, foi mais fiel em tal área, em tal outra área, nunca me falei em palavrão. Não é pelo seu esforço, pelo seu desempenho que você vai apresentar diante de Deus para ser salvo. É pela graça de Deus. É isso. Porque regras não mudam vidas. Mas elas podem até mudar comportamento externo, mas não transformam o coração. E uma nova vida, um coração transformado, só o Espírito de Deus pode dar pela graça dele. Ele se manifestou, a graça se manifestou. Significa que se fez conhecida, se revelou, irrompeu. E essa palavra, ela tem grande peso. Não é simplesmente, ele foi ali e falou. Não, essa palavra da manifestação da graça engloba o nascimento, a encarnação de Deus, através de uma virgem chamada Maria. Engloba isso, se manifestou em carne, numa vida perfeita, plena, sem pecado, numa morte vicária, substitutiva, na cruz, numa ressurreição e na ascensão de Jesus. A graça se manifestou ao Salvador engloba tudo isso que você precisa conhecer, entender e crer para ser salvo. E ela se manifestou a todos os homens, a todas as classes de pessoas que ele apresentou, a todos os tipos de pessoas no âmbito familiar, que acabaram de ser citados no versículo 2 ao 10. Não é apenas para homens que lideravam as estruturas familiares e sociais daquela época, ali em Creta. Não é apenas os homens que são os líderes da sociedade que são salvos, que precisam ser salvos. É para todos, é para as mulheres também. Não apenas aquelas desassistidas e oprimidas, nem as que em outros tempos são perversas da vida, da praça, da rua, como eu já expliquei em outras mensagens, naquele contexto de Creta. Também não é para os senhores, servos, donos de negócios,
Porque ele vai falar dos senhores, dos patrões em outros lugares também, mas não é apenas para quem é patrão que vai influenciar a sociedade. Ele falou para os escravos também, ela se manifestou para o servo, para aquele que não tem talvez onde cair morto, também é para todos. Não distingue sexo, não distingue idade, gênero, não distingue classe social, é para todos que ela se revelou. Inclusive para você e para mim. Inclusive para nós, brasileiros do século XXI, em Carlos Barbosa, no caminho das estrelas, para nós que merecemos castigo, porque nós ofendemos a Deus, nascemos ofendendo a Deus e continuamos rateando muitas vezes, por natureza, mas a nós Deus estende a sua graça, estende perdão, estende uma nova vida, um novo coração. Mas pastor, eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa má. Depende do seu padrão de comparação. Com quem você se compara para se considerar bom? Com certeza com as pessoas do noticiário. Com aquele que bate no filho que mata pai que mata filho. Olha como essas pessoas são ruins. Olha esses acusadores, olha esses assassinos, ladrões. Eu não sou que nem eles. Glórias a Deus, graças a Deus por isso. Mas qual é o padrão de Deus para nós? Compare-se com a vida de Jesus. Esse é o padrão, é Jesus, a vida perfeita. Então eu não posso dar um deslize. Não, você vai dar. A gente sabe, eu dou, nós vamos dar. Por quê? Porque nós somos pecadores e dependemos de Jesus. Mas não é por isso. Não é porque, eu não sou tão ruim. Não, talvez você não é tão ruim quanto poderia ser. A sua mente tem vontade de fazer coisas loucas. Mas você sabe que você pode responder com crimes, com processos, com muitas coisas, se incomodar. Isso pode trazer prejuízo para sua família. Mas talvez no seu coração você já tenha vontade de matar alguém, de espancar alguém. Talvez não, talvez outros. Talvez você não é tão ruim quanto poderia, mas talvez, e com certeza, você é pior do que você imagina ser. É uma notícia ruim, é uma notícia pesada. Mas a boa notícia é que a graça de Deus pode te alcançar. Para todos. A graça de Deus pode alcançar você, seu pai, seus filhos, seu marido, a sua esposa, os seus netos. Ela pode alcançar qualquer um. A graça de Deus se manifestou Salvador a todos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Não fique com medo de dar glória a Deus. Mas pastor, eu já fui alcançado pela graça. Eu entendi que sou pecador, que eu estava longe de Deus. Eu preciso de perdão. E eu creio que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Eu fui alcançado pela graça. Mas e agora? O que essa graça faz com a minha vida? Será que a graça de Deus, por meio de Jesus, ela é somente para nos salvar da morte eterna? Será que a graça é apenas para a salvação? Olha o versículo 12. Pega esse princípio, irmãos. Preste atenção. Ela nos... estava atrasado aqui. Nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ela ensina, ela educa, ela é pedagógica. É uma manifestação visível e salvadora do passado. Foi algo que aconteceu, é um fato. Jesus encarnou, viveu a vida perfeita, morreu, morte de cruz, ressuscitou e vivo está e ascendeu. Isso é um fato. Creia você ou não, eu creio. Mas e hoje ela ensina, ela é pedagógica no presente. Ela te ensina em um processo. Ela te salva e te coloca num caminho de aprendizado. Ensina o quê? A renunciar essa vida natural, essa vida comum do mundo, o caminho natural do mundo. Abandonar a velha vida é um processo de aprendizado. A graça vai ensinar. Você levantou a mão no culto, um dia você se emocionou, aceitou Jesus, e aí? Agora você vai aprender a andar no caminho do Senhor, nova vida. E não é apenas um processo de assimilação de conteúdo cognitivo, de compreensão, não é apenas conhecimento teórico, mas de conviver e depender de Jesus. Isso é diário.
Você vai aprendendo isso por meio do convívio, da comunhão, do estudo da palavra, da pregação. Aprende que precisa abandonar, mudar. E pela graça você pode ser vitorioso. Ela te ensina. E ela não tem apenas esse aspecto negativo de renunciar, impiedade, paixões mundanas, mas também tem um aspecto positivo. A graça de Jesus te ensina a viver. Te ensina a viver, a desfrutar da vida de uma maneira sensata, justa e piedosa. É sensata. Quando fala em sensatez, está falando sobre o relacionamento do cristão consigo mesmo. Uma pessoa sensata, aquele cara que é coerente. A gente já conversou sobre isso no GC. Tem gente que vive incoerência de vida. Vai na igreja, não assim, mas o coração não quer ali. A gente conversou com esse tempo falando assim, cara, por que tu não tem coragem? Eu não quero saber de igreja, eu não quero Jesus, eu quero seguir meu caminho, minha vida. Mas a pessoa fica aqui, fica ali, eu quero Jesus, eu amo, mas vive uma incoerência daquilo que diz crer e daquilo que vive de fato. E para não viver essa incoerência, ela procura alguém que fale coisas que ela concorde, porque ele apazigua as incoerências mentais. Aqui falou uma coisa que interessante, que eu gostei. Não, o resto que ele falou não, vou pegar só a primeira frase. Ele vai fazendo uma coxa de retalhos, como diz Paulo pregando lá em Atenas. Você faz uma coxa de retalhos com filosofias de diversas pessoas, pegando um pouquinho de cada pregador, de cada filósofo, para você fazer a coxinha que te agrada. Você não pega o evangelho puro, inteiro e verdadeiro e simples como ele é. Sensato, viver, a graça vai te ensinar a ser sensato consigo mesmo, coerente, sábio, mas também de uma maneira justa, que refere-se na sua relação com o próximo, a tratar o próximo com justiça, com integridade, com honestidade. Ela te ensina a se relacionar com seus filhos, com seu marido, com seu trabalho, de uma maneira justa, íntegra. É ela que te ensina. Ela te ensina também a ser piedoso. Isso tem a ver com o teu relacionamento com Jesus, a sua devoção com o Senhor, a sua busca, o seu compromisso, a sua entrega ao Senhor. E sem essa última e mais importante, não tem como você ser sensato e justo se você não buscar ser piedoso, ter um bom relacionamento com Deus. São elementos inseparáveis para uma vida plena e coerente. Tem gente que entra em parafuso porque tenta ser piedoso, super religioso, mas não é justo com o próximo. Tem gente que é super justo com o próximo, mas não é resolvido com Deus. Tem gente que tenta ser super sensato e coerente com a sua vida. Não, a sensatez é mais difícil. Os caras são muito coerentes. A gente é incoerente. Eu sou incoerente muitas vezes. Eu me pego agindo com incoerência. Peraí, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou falando. Eu preciso me arrepender constantemente e voltar a depender de Jesus, a pedir perdão e continuar. Porque a graça me ensina, ela me mostra. E quando eu falo graça, estou falando do meio que Deus usa, o Espírito Santo agindo em nós. Não é uma quarta pessoa na Trindade, é a ação de Deus, do seu Espírito sobre nós. E essa tríade, meus irmãos, ela é encontrada em outras religiões e filosofias também. Muitos lugares por aí, você vai ouvir as pessoas falando sobre coerência, sensatez, resolvido consigo mesmo, resolvido com o próximo e resolvido com alguma divindade, algo sobrenatural. E aí você pode aplicar em diversos contextos que também usam isso. Filosofia, ciência, pseudociências, devaneios humanos, lendas e outras religiões também têm princípios e valores como forma de vida. Qual a diferença para nós? Qual a diferença? Por que eu estou aqui e não estou numa outra religião? Enquanto esses posicionamentos em outros lugares, a fonte é interna, a fonte é você mesmo, é o seu empenho, é o seu esforço, é o seu coração. Enquanto nesses outros lugares a fonte da virtude é você mesmo, o seu eu interior, o Evangelho bíblico é o único lugar do mundo que vai dizer para você que a solução para uma vida coerente, de sensatez, de justiça e piedade, a verdadeira salvação, o resgate de propósito na vida, de sentido na vida, de ganho da vida eterna, não é o que você pode fazer, mas o que já foi feito por você. É o único lugar. Em outras religiões você vai dizer, o que eu tenho que fazer? Bom, aqui nessa religião você tem que fazer isso. Se alguém te apresentar o Evangelho com legitimidade, você não precisa fazer nada.
Jesus já fez o que você precisa fazer em ação. Você precisa se arrepender e crer e deixar Ele transformando a tua vida nesse processo pedagógico que Ele nos coloca. Essa é a graça de Deus. Não está em mim, não está em você. Você precisa negar a si mesmo e render-se a Jesus, pois a fonte é a graça do Pai, por meio do Filho, que nos dá o seu Espírito Santo. Glórias a Deus. Para você desfrutar, usufruir desse poder, o paradoxo é que você precisa parar de buscar, parar de tentar por conta própria, parar de buscar por si mesmo, ou em tudo que é lugar, e se render aos pés da cruz. O que é se render que a gente canta, né? Eu me rendo, nós cantamos. O que é se render? Quando você é rendido, você não tem o que fazer. Você levanta as suas mãos, você se entrega, você coloca-se vulnerável. Renda-se a Jesus, pare de colocar. Não, beleza. Vai ficar tentando botar argumentos, questionar. Eu me rendo, Senhor Jesus, ao que tu vai me ensinar, ao que tu quer fazer na minha vida. Eu me rendo. Renda-se, Senhor Jesus. A raça humana está falida. A raça humana é falida. O homem é falido. Ele não precisa de uma ajudinha. Uma ajudinha não resolve. O ser humano precisa de uma nova vida, de um novo coração. E isso só o Espírito de Deus pode fazer. Só o Espírito de Deus pode dar nova vida. E com essa nova vida nós podemos vencer, renunciar e aprender a viver de verdade a vida que Deus tem para nós. Por isso reconheça, clame a Ele, busque a Ele, confie nele. Então você descansará e desfrutará da vida com Ele, meus irmãos. Ele que diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Está falando no contexto da religiosidade, de pessoas que tentavam fazer tudo certinho, cheio de regras. Chega, o fardo é pesado, está difícil por conta própria, vem para mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Está difícil? A gente está colocando os olhos no lugar errado. Está doloroso? A gente está tirando os olhos de Jesus, porque Ele veio para trazer leveza, simplicidade e transformação. Transformação. Não apenas para ficar dando tapinha nas costas. Vai lá, é assim mesmo, vida que segue. Ele quer transformar a minha e a sua vida em novas vidas. Reconheça isso. E quando isso acontece? Quando que a gente aprende? Nesta era presente. É agora. Não está falando que a gente vai ficar, que a gente vai aprender só no céu, só quando morrer. Nós vamos estar plenos. Mas começa agora. Por isso não é sobre regras, mas sobre submissão e dependência. Sobre uma vida coerente e satisfatória hoje. Você pode ter coerência na sua cabeça com seus problemas filosóficos, com seus devaneios sobre a vida. Deus quer te dar coerência, sensatez. Ele te dá pela graça. Ele te dá. A fonte para isso não é o autoconhecimento, não é ninguém, não é nada que está fora por aí, mas é Cristo Jesus, que vem habitar em nós, que habita naquele que crê. E Ele começa a fazer uma mudança de dentro para fora, começa a lavar o copo do interior. Ah não, mas eu parei de fazer isso, parei de fazer aquilo. E como é que está o teu coração? Essa semana a gente conversava com um casal e estava falando sobre homeschooling. E aí, eu gostaria, não, depende da cidade, como é que é a situação. E aí o pessoal acha que a solução para proteger, vamos para os extremos. Às vezes a educação está muito ruim aqui e vai para o outro extremo. A solução para proteger os filhos desse mundo mau é o homeschooling. E aí você educa seu filho, você ensina ele não vai ter contato com esse mundo aí e está resolvido. Eu concordo com muita coisa do homeschooling. Eu acho sim que eu gostaria que nós tivéssemos estrutura, condições de poder ensinar, educar, buscamos ainda sobre isso. Mas eu estou falando das pessoas que acham que essa é a solução. Que para resolver, para o seu filho não ser um pervertido, não aprender as coisas desse mundo perigoso, você... Desculpa. Segue uma gripe, por favor. Você deixa ele em casa, você cuida dele, protege ele do mundo, coloca ele numa bolha. Homeschooling não é bolha, não estou querendo diminuir. Estou falando que vão para os extremos, mas não cuide no coração dos filhos. Porque o problema não é o que faz e onde está. O problema é o coração. Por isso, mesmo que o seu filho cresça nessa igreja, mesmo que seu filho venha todo domingo para essa salinha, ou outros que nós vamos ter, tem os melhores professores, venha no sábado, programa para adolescentes, para jovens, não adianta, não é estrutura, não é pessoa, é o coração. Isso é você, pai, que está em casa, dia a dia, cuidando do coração dos seus filhos, é o coração.
Claro que a igreja tem o privilégio, a responsabilidade, a participação nisso, mas não adianta te formar crianças moralmente corretas. Nós precisamos ensinar para eles isso, que eles precisam de um novo coração. Só Jesus pode dar nova vida para eles. Isso é possível. Ele nos capacita a viver essa vida plena com Ele, enquanto a gente aguarda a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus foi uma manifestação visível e salvadora no passado. Ela é pedagógica e te ensina no presente e será gloriosa no futuro. O mundo presente é o tempo e o lugar da nossa provação. Você não gostaria de passar provação nesse momento? Depois não vai mais passar, vai acabar. É aqui que nós somos forjados, moldados no caráter de Cristo. O tempo é hoje. O Evangelho, a graça de Deus nos ensina para que possamos viver vidas consagradas, de maneira saudável. Enquanto estamos aguardando essa bendita esperança, Jesus voltará, me eliminará desse corpo pecador, das lutas que eu sofro ainda, das dores que eu tenho, dos meus nascidos. Eu terei um corpo renovado, glorioso, uma vida plena com Ele. E enquanto isso, Ele vai me ensinando a viver aqui, aguardando esperançosamente, olhar pacientemente para o céu. E isso vai modificar o teu viver hoje. As tuas ações, decisões, sofrimentos, angústias, hoje, são influenciadas por onde estão os seus olhos. Para onde você está olhando? Isso transforma crises em crises maiores do que de fato elas são. Porque nós tiramos os olhos de Jesus, da eternidade. E às vezes a gente acha que as pessoas estão menosprezando. Mano, não é bem assim, olha para Jesus. É sim, tu não está na minha pele para saber o que eu estou sentindo. Não estou mesmo. Só você sabe o que está sentindo. Mas olha para Jesus, Ele sabe o que você está sentindo. Ele pode te ajudar. Aguardamos essa bendita esperança. E preste atenção, tem algo que eu aprendi nesse texto que eu quero que vocês ouçam. O versículo 13 está falando dessa manifestação da glória de Deus, gloriosa manifestação. Lá no versículo 11, ele falou da manifestação da... Pode falar aí. Manifestação da... glória. No 11 foi da graça. E no 13 é da... Primeiro, a manifestação da graça. E depois, então, a manifestação da... Pode falar mais alto? Primeiro, a manifestação da graça. Olha aí, agora só eu estou gritando que nem louco. E depois a manifestação da glória. Glória a Deus, isso aí, irmãos. Vamos lá. Não adianta. Se você não experimentar primeiro a manifestação da graça, você não vai desfrutar da manifestação da glória de Deus. A graça vem primeiro. A manifestação da graça no seu interior, você contemplar isso. Se você não experimentar a manifestação da graça, você não verá a manifestação da glória. Você precisa ter contato, contemplar, desfrutar da graça para então desfrutar da glória de Deus. Muitos buscam a glória, mas não sabem que necessitam da graça. Muitos buscam glória, mas não sabem que precisam de perdão. Muitos buscam poder, prosperidade, vida plena, mas não reconhecem que precisam de perdão, de arrependimento, da graça de Jesus sobre mim e sobre você. Essa graça que gera um anseio, um desejo de querer ver Jesus, de andar com Ele, de tocar nele, de abraçar Ele, de viver um aprendizado seguro, com satisfação ao lado dele. Eu já falei isso e repito. A vida de muitos cristãos é medíocre, pois insistem em viver na força do próprio braço. Insistem em conseguir os méritos próprios, apoiando-se nos seus méritos. Mas quando nós desfrutamos dos méritos de Jesus, do que Ele fez para mim e para você, o seu Espírito nos capacita a uma vida plena. Por isso, salvação não é só olhar para o que foi feito, mas o que Ele tem feito e o que Ele fará por nós. Jesus nasceu, viveu a vida perfeita, morreu a morte substitutiva e satisfatória para Ele de Deus, e ressuscitou para te dar uma nova vida. Foi por você, foi para que você desfrutasse do poder dele, da graça dele, para poder um dia ver a manifestação da glória desse Deus poderoso, meus irmãos. Abra os seus olhos hoje para a
graça do Senhor sobre você, para que um dia você possa desfrutar da manifestação da glória de Deus e viva sobre essa esperança. Preste atenção. Você precisa de um encontro pessoal com Jesus em seu amor e graça. Não uma vida na religião, na experiência religiosa, nas regras, no esforço humano, na justiça própria, no moralismo, no legalismo, mas uma nova vida, nascida do Espírito Santo, para o viver em Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, versículo 14, Jesus Cristo entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado a boas obras. A graça triunfa sobre o nosso pecado. Onde abundou o pecado, muito pecado, cheio de pecado, superabundou a graça de Deus, muito maior que os nossos pecados, e o amor de Deus por nós, manifestado na cruz. Por isso, creia e receba esse perdão e a paz hoje do Senhor Jesus. A finalidade da morte e ressurreição de Jesus não é apenas para a gente ter um feriadão na Páscoa. Não foi apenas para isso que Jesus morreu e ressuscitou. Se bem que a Páscoa não existia no tempo de Jesus, né? Mas no nosso calendário. A finalidade da morte e ressurreição de Cristo é nos levar à santidade e felicidade real. É possível ser feliz com Jesus, somente. Ele nos substituiu. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 vai falar: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a cruz. Para quê? Para nos salvar. Por quê? Para que nós pudéssemos ser curados pelas suas feridas. Por meio da morte dele, ele cumpriu os critérios da justificação, da justa lei de Deus. Deus não é um Deus que empurra para baixo do tapete a sentença dele. Você foi sentenciado em Cristo Jesus, se você crer. Por isso, aquele que crê não está sob condenação. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? É estar na igreja de Jesus? É acreditar que Jesus existiu? Não, porque eu acredito que Jesus existiu. Claro, é provado historicamente que Jesus existiu. Não tem como duvidar. Um tolo duvidaria da existência de Jesus. A questão é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você crê que é o Deus encarnado, que viveu uma vida perfeita, que você não consegue viver nem eu? Você crê que Ele morreu, pagar o pecado da nossa vida imperfeita como substituição, e a vida perfeita, os créditos da vida perfeita, Ele coloca sobre você para que você seja aceito por Deus? Quando Deus olhar para você e dizer: venha, filho amado, em quem Ele comprazo, não é pelo seu esforço de vir do culto, é porque Ele deu o sangue de Jesus sobre você, e a vida perfeita de Jesus sobre você, que apagou o seu pecado, porque nós não conseguimos por força própria, precisamos da graça. O que eu preciso fazer? Arrependa-se e creia. Essa é a mensagem de Deus. Essa é a mensagem. Não tenha medo de falar que o Evangelho é para o benefício do povo de Deus, para a glória dele, sim, para o louvor de Deus, sim, mas para o nosso usufruto. Deus quer que a gente desfrute de uma vida plena com Ele, ansiando pela eternidade, onde seremos realmente plenos com Ele. Compreenda isso, creia nisso. Apesar de lutas e fracassos na caminhada, é possível viver uma vida de paz e plenitude com Deus, porque nós recebemos um presente que Ele nos dá, o dom, o Espírito Santo Consolador, o orientador para que nós possamos viver essa vida com Ele. Concluído o capítulo, chegamos no versículo 15, que nos diz, eu vou ler na nova versão transformadora, eu estava lendo na NVI: ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las, corrija-os com autoridade, não deixe que ignorem o que você diz. Ensine. Está falando para Tito aqui, um presbítero, está falando para os líderes da igreja. Ensinem. O presbítero, o pastor, o líder não deve ficar apenas emocionando as pessoas. Ah, como foi legal, emocionante o culto de hoje. Ele tem que ensinar. Ensinar como é que se lê a Bíblia, como é que se estuda a Bíblia, como é que se entende, o que significa isso, como isso faz sentido na minha vida.
Tem que ensinar, Tito, para essas pessoas. Tem que ensinar, Lucas. Meus irmãos, nós temos que ensinar uns aos outros. E temos que aprender. Ensine, Tito. Ensine. Ensina o quê? Essas coisas. Que coisas? Lá no versículo 1, a sã doutrina. Ele fala lá, o verdadeiro ensino. E vai falar sobre aquele padrão de comportamento dentro do lar. E vai discorrer então sobre isso. Ensine isso. Ensine como viver e a motivação para viver. Que é a graça de Deus que nos capacita. É possível. Também encoraje os irmãos. Encorajar. Chama para o lado. Outras versões vão trazer exorta. E a gente tem medo dessa palavra. Parece que é tipo uma surra de laço. Ah, o pastor veio me exortar. Parece que ele já veio com os arreios, né? Não. É encorajar. Exortar, às vezes pode ser duro, mas é para te colocar no caminho, para te encorajar a perseverar, a mudar sua rota. Você está se perdendo aí. Eu te encorajo hoje a reconhecer o seu erro e voltar no caminho. Exortar, encorajar, consolar. Por quê? Para que nós não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Como Tiago nos alerta. E também corrija eles. Refute, repreenda. Reprove. Isso tem o sentido de trazer para a luz. Meu irmão, você está enganado. Esse estilo de vida está te enganando. Você está cometendo erros. Você está cometendo uma decisão perigosa contra os princípios da palavra de Deus. Corrija sua rota enquanto é tempo. Corrija. Traga para a luz. Mostra aqueles que se contradizem. Vivem uma vida de incoerência, sem sensatez. Que falam uma coisa, professam uma fé, falam para os outros, não, porque isso, Jesus e aquilo, mas vivem de outra maneira, não com uma vida que não condiz com sua fé. Às vezes, aquilo que você crê está errado, está distorcido. Às vezes, a maneira de viver está errada, está distorcida. E muitas vezes as duas coisas estão erradas. Aquilo que você crê, a maneira que você está vivendo. Precisamos de orientação para mudarmos. Por isso, corrija os que negligenciam ou que não recebem a verdade como deveriam. Meus irmãos, é a segunda vez essa semana que Deus me confronta com esse texto. Em textos diferentes da palavra, com esse mesmo princípio. Só essa semana. Lembrando do meu dever como presbítero dessa comunidade, para ensinar, encorajar e corrigir a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo Jesus. Você está preparado para ouvir, para aprender, para ouvir o encorajamento, que soa mais brando do que uma exortação? Para ouvir uma correção? Como está o teu coração? Ou na primeira conversa que o pastor vai ter com você, na exortação, você vai fazer biquinho, vai ficar bravinho, vai ficar magoado, vai ficar ferido, ofendido, vai querer recolher a bola do campinho. O versículo 15 termina dizendo: não deixe que ignorem o que você diz. Ou não que ninguém te despreze. Por isso, meus irmãos, reconheçam a autoridade que Deus colocou sobre sua vida. Isso pesa para mim. Não estou falando isso para querer me achar aqui. Isso pesa muito para mim. O Espírito agora estava batendo em mim mesmo, em tudo que estava falando sobre a vida do presbítero. Mas não sou somente eu que sou autoridade sobre sua vida. Deixe Deus usar autoridades para ser instrumentos de transformação na sua vida. Confia no Senhor Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8, a gente aprende o seguinte: aquele que rejeita essas coisas, o ensino que Paulo estava passando, não está rejeitando o homem, mas Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Muitos líderes, infelizmente, usam esse texto de má fé para ser autoritário com as pessoas, para causar medo, para inibir pessoas, para tentar causar uma repressão, um comportamento conforme eles querem. Mas aqui está falando sobre vida, na dependência do Senhor. Essa mensagem, irmãos, é digna de confiança, porque veio da palavra de Deus, do Espírito de Deus. Crê nisso. O que Deus tem falado contigo? O que o Espírito Santo te trouxe à luz hoje? Foi por você. Foi por nós. Jesus veio a nós. O Deus Santo, poderoso, Criador do universo, se fez homem, pisou nessa terra, meus irmãos. Por isso, pare de tentar viver a vida perfeita. Jesus viveu.
Não estou falando para você parar de se esforçar para viver como Deus quer. Estou falando para você parar de confiar na sua vida perfeita para agradar a Deus. Deus quer uma vida de santidade. Ele nos chamou para sermos santos, como Ele é. 1 de Pedro fala isso. Mas Jesus viveu a vida perfeita, morreu a morte satisfatória e ressuscitou para te dar nova vida, resgatar um propósito para a sua vida. Por isso, não desperdice a chance de viver o novo com Jesus, de caminhar com Jesus. Não desperdice sua chance de se arrepender hoje, de como você tem levado a sua vida e o seu compromisso com Jesus. Fale com Ele hoje, desfrute hoje da graça dEle, do perdão salvador da cruz, revelado na cruz. Desfrute do perdão renovador. Aprenda com o Espírito de Deus. Enquanto aguardamos a bendita esperança, esperançosamente, alegremente, um dia que será manifestada a glória de Deus, sem medo de quando Jesus voltar, de quando Ele trouxer o seu juízo sobre esse mundo. Não tenho medo, anseio que venha logo. Eu quero estar com o Senhor, eu quero ver essa manifestação da justiça plena de Deus sobre essa terra. Confie, não são regras, é sobre uma vida de princípios, de valor e de propósito. É tudo sobre Jesus.